Oi, eu sou Carol e neste vídeo eu venho contar pra vocês quais são as minhas primeiras impressões que eu tive ao chegar aqui em Winnipeg, no Canadá. Se eu estou gostando, como que são as pessoas, como que são os lugares. Então, eu quero compartilhar com vocês toda essa experiência que eu estou vivendo. Então, solta a vinheta. Certo, pessoal, eu quero deixar bem claro que são as minhas primeiras impressões, ou seja, é a minha opinião a respeito aqui da cidade, e pode ser sim que mais pra frente eu mude de ideia sobre alguma coisa, mas nesse momento é isso que eu venho trazer pra vocês. Sobre o clima. Aqui, quando eu cheguei, a primeira impressão que eu tive é que o tempo é muito seco. Mesmo chegando na primavera, eu achei a cidade um pouco estranha na questão assim, não parecia primavera, não tinha flores, nem verde, é um ar mais desértico e cinza. Então, pra mim, a questão do clima ficou um pouco a desejar no quesito beleza, sabe? E outra também, eu tenho a pele muito seca. E por eu ter a pele muito seca e aqui ser um clima seco, a princípio, eu estou sofrendo um pouco, sabe? Porque as minhas mãos começaram a rachar e toda hora que eu bato em qualquer lugar eu já arranco pele. Tá sendo, sabe, bem difícil a questão da temperatura seca. Então, mesmo eu usando cremes hidratantes, tá bem difícil, assim, deixar a mão hidratada. Então, se você já mora aqui no Canadá e já tá habituado a esse clima seco, quiser me deixar alguma dica nos comentários, eu agradeço muito. E então, o clima, assim, a princípio, eu achei um pouco diferente, porque o Brasil é um país tropical, né? E então o clima lá é mais úmido, principalmente na região sul ali, onde eu morava. Então pra mim tá sendo bem difícil em relação ao clima. Em relação ao frio, eu achei que aqui é bem mais frio em relação a qualquer outro lugar que eu já estive. Porque além do tempo estar seco, o vento aqui ele é muito gelado, sabe? E por mais que a temperatura esteja positiva, igual eu já peguei temperatura de 13, 17 graus, que não seria frio, o vento atrapalha muito. E por ele ser gelado, sabe, as pontas das orelhas e do nariz já ficam vermelhas. Então isso dificulta até mesmo uma caminhada no parque, por exemplo. Mas acho que é questão de costume, né? Eu já era acostumada um pouco com o frio do sul, só que pra mim tá sendo muito diferente por conta do vento. Então, não é que seja frio extremo, principalmente agora, né, porque eu não peguei inverno, é claro, mas a questão do vento atrapalha demais pra mim, e é ruim você tá numa temperatura agradável, assim, né, um friozinho gostoso, e você ter que sair e usar uma touca porque o vento fica batendo nas orelhas, e isso gera um pouco de desconforto pra mim, pelo menos. Eu sinto umas fisgadas muito ruins, assim, no ouvido, então eu acho que é questão de hábito mesmo, e mais pra frente, quem sabe, isso não seja mais um problema. As pessoas aqui são muito, muito amigáveis, principalmente os canadenses e os nativos aqui mesmo. Lugar que você estiver, seja no supermercado, na farmácia, enfim, em todos os corredores, se você estiver ocupando espaço, eles sempre estão pedindo licença, né? Excuse me, ou se te encostou sem querer, ou nem se encostou, se ele tá chegando próximo de você, ele já pede perdão, tipo, sorry. Isso eu achei muito educado da parte deles, principalmente quando entram em ambientes que já tem outras pessoas, sempre estão pedindo licença pra estar entrando no ambiente. Quando vão sair, eles sempre pedem também licença pra estar saindo. Eu acho que isso é uma educação muito boa, muito legal isso. Então, ponto positivo. Às vezes até um pouco repetitivo, até eu tô tentando não parecer grossa, porque a gente não tem esse hábito de toda hora estar pedindo perdão ou licença pras coisas. Mas esse vai ser um hábito que a gente tem que trazer para nossas vidas, porque eu tenho medo de que pareça uma ofensa para eles caso eu sair da sala ou entrar numa sala sem falar nada. Então, pra mim, isso é um pouco diferente e eu tô achando bem legal. Mas supermercados, enfim, onde tiver gente, vai haver a licença e desculpe. Outra coisa bem diferente é que, assim, se alguém tá saindo ou entrando no estabelecimento, sempre tem alguém segurando a porta pra você. Mesmo se você estiver do outro lado da esquina, já tem alguém que segurando a porta esperando você entrar, porque eles são muito, muito amigáveis. Então, isso eu achei muito legal e muito diferente. A questão da cidade, eu achei assim, que Manitoba, Winnipeg seria a maior cidade de Manitoba, né? Só que ela não é a maior cidade do Canadá, ela seria uma cidade de médio porte.
Só que pra mim, que vim do interior de São Paulo, nossa, eu achei aqui um lugar relativamente grande até. Dependendo do local que você mora, se você não tiver um carro, as coisas se tornam até um pouco mais difíceis na questão de tempo e distância, porque é tudo muito longe. Por exemplo, até mesmo os estacionamentos dos supermercados, eles são gigantescos, e se você faz uma compra grande, você precisa levar até seu carro. Só que uma coisa legal é que, assim, por mais que são tudo longe, toda a região, tanto norte, sul, leste e oeste, tem centros de comércio, ou seja, você vai encontrar supermercado rápido, farmácia, posto de gasolina, escolas. Então, praticamente, cada local aqui da cidade, você consegue viver bem sem ter a necessidade de ir pro centro, por exemplo. Só pra vocês terem uma ideia, em questão de tempo, se eu sair aqui do sul, onde eu moro, e for pro centro da cidade, eu vou levar em média 20 a 25 minutos, dependendo do trânsito. E se eu quiser sair da região sul e ir pra região norte da cidade, eu vou levar quase 1 hora pra estar chegando, de 50 a 60 minutos pra estar chegando no local. Isso vai sempre depender do trânsito, tá? Não é uma coisa assim absurda, mas pra mim, que era do interior, eu morava lá na cidade de Pederneiras, e se eu quisesse ir pra Bauru, que era a cidade do lado, eu levava 30 minutos. Então, praticamente é como se eu fosse viajar pra outra cidade todos os dias. Isso pra mim é diferente. Em relação ao trânsito, tem uma coisa que eu achei um pouco difícil, só que conforme eu fui andando mais de carro, eu fui aprendendo mais. Só que ainda pra mim não faz tanto sentido. Toda vez que você precisa virar pra um lado, ou tanto pra direita quanto pra esquerda, mesmo se o sinal estiver aberto, você tem que aguardar uma setinha indicando que você pode virar. E às vezes tem semáforo que também não tem isso. Então você tem que ficar prestando atenção se tem algum carro vindo na tua direção para que você faça ou não essa curva. E muitas das vezes você tem que sair do local onde você tá parado, entrar no meio do cruzamento, dar a seta e esperar no meio do cruzamento para depois retornar. Isso pra mim achei um pouco bizarro, até um pouco perigoso, mas acontece muito e é muito comum aqui. Agora, em questão da qualidade das ruas e das rodovias, eu achei terrível. Parece cimento, sabe? Parece que jogaram um concretão de cimento e acabou. Não é o piche igual a gente conhece no Brasil. As rodovias do Brasil, feitas pelo exército, claro, né? São as melhores que eu já vi na vida. Aqui, gente, não tem como. É só buraco e rachaduras. E parece que você tá andando em cima de um cimentão cru. E, sei lá, às vezes nem acostamento tem. Então, eu achei um pouco perigoso a questão das rodovias e das ruas aqui. Mas é o que tem, né? A gente tem que acostumar com isso. Agora, sobre o mercado, eu acho que de tudo mesmo, de diferente que eu cheguei aqui foi o supermercado. Além da variedade de produtos que você pode encontrar, os preços, pra mim, que vim do Brasil, tá? Eu não vim da Europa, eu não vim de outro lugar, eu vim do Brasil pro Canadá. Pra mim, o mercado aqui tá muito barato. Mas é em relação ao que eu vivia, tá, gente? Eu sei que tem vários lugares que é muito mais barato, Estados Unidos é barato, e o Canadá pode ser um pouco relativamente mais caro que alguns lugares, mas pra mim, que vim do Brasil pra cá, está muito barato. A questão, assim, que eu posso estar comprando coisas que eu não tinha acesso a comprar no Brasil, sabe? E isso até um pouco me emociona, principalmente os primeiros dias quando eu fiz a compra, eu fiquei um pouco emocionada, porque eu sabia que muitas das coisas que eu posso comprar aqui, a minha família não pode comprar lá, sabe? E isso gera um pouco de, assim, emoção, porque aqui é mais fácil, né? O poder de compra aqui é muito maior. Então, o mercado, pra mim, é uma das coisas, assim, que vai ser o menor gasto que a gente vai ter por mês. Não o menor, né? Porque a água e a energia aqui também não são tão caros. Mas em relação ao que a gente pagava pra uma família de 6 pessoas lá no Brasil, aqui vai ser muito menor. E uma coisa legal que tem no supermercado é que eles são divididos por setores, né, igual no Brasil, só que por ter muitas diferenças culturais aqui, muitos povos diferentes, né, de outros países, em alguns supermercados você consegue encontrar corredores específicos para o teu país, por exemplo, a área dos latinos, a área dos japoneses, chineses, indianos, enfim, você consegue encontrar N produtos e isso é muito legal porque pra quem gosta de cozinhar, como eu adoro cozinhar, então pra mim vai ser um prato cheio na questão de querer inventar receita, fazer coisa nova, então eu acho que é muito legal o supermercado, os produtos que eles vendem e sinceramente eu achei que eu ia sentir falta da comida do Brasil, pode ser que seja porque eu estou recém-chegada aqui, né, mas eu acho que eu não vou sentir tanta falta quanto eu pensava que iria sentir, porque aqui eu posso comprar de tudo e fazer de tudo aqui em casa,
que praticamente sentir falta mesmo da comida brasileira vai ser bem difícil. A questão da limpeza, gente, é muito diferente. Vou dar um exemplo. Aqui eles usam água mesmo para lavar louça e para lavar roupa. Do resto, você vai limpar sua casa inteira com paninho. Aqueles esguichos, né, com produto e paninho. Não se lava... Eu normalmente adorava lavar a cozinha, lavar banheiro, esquece. Aqui, nada. Você vai ter que limpar tudo com paninho. Até mesmo a privada que você senta é paninho. É bem diferente de falar, mas é assim que funciona. E eu não vou nem comentar sobre banho. Nós, brasileiros, adoramos tomar banho. 2, 3 banhos por dia, né? E aqui é um pouco diferente, sabe? Então quando você vai em lugares fechados, por exemplo, o ar se torna um pouco denso, pra mim não falar besteira. Então é meio complicado. Esses dias eu e o Samir, a gente foi comer no shopping junto com as meninas. E na praça de alimentação era muitas nuances de cheiros diferentes que se tornou impossível comer naquele local. Então, eu não tô falando do canadense, eu tô falando dessa multicultura que existe no Canadá, né? E acredito que o banho não seja uma coisa agradável para muitas pessoas. Então, gente, imagina no transporte público como que deve ser. Enfim, eu vou dar uma dica. Se você vier pra cá, tome cuidado e não exagere no perfume, porque nós adoramos ser perfumados, cheirosos e limpinhos, mas às vezes isso pode incomodar muito as pessoas, então maneira no perfume, tá? E o idioma tem sido uma barreira também muito grande pra mim, como eu já falei no vídeo do meu primeiro trabalho, vou deixar nos cards pra vocês, ainda continua sendo uma barreira muito grande pra mim. Só que eu me esforço, eu me estudo todos os dias, eu agora estou com a imersão do trabalho, eu não fico dentro de casa, eu prefiro sair, ouvir as pessoas, ouvir as conversas, conversar com pessoas, perguntar coisas. Então assim, eu sou bem curiosa e eu não gosto de ficar em casa porque eu acho que isso vai prejudicar a minha vida aqui, porque eu preciso sair, eu preciso ver as pessoas para poder me comunicar. Então, e essa é uma dica também que fica muito bom pra você, que talvez tenha dificuldade com o inglês, mas não sai de casa, então saia mais de casa, converse mais com as pessoas. Às vezes eles não vão querer conversar, que acontece muito comigo, mas pelo menos você tá tentando ir ao supermercado, fazer uma compra sozinho, pedir alguma coisa em algum restaurante. Então é uma dica aí muito boa pra vocês. Agora, o que eu achei mais legal nisso tudo é que se você vai aí a qualquer lugar, no supermercado, no shopping, existem grupos de pessoas, normalmente da sua região, nativos da sua região, e cada um fala a sua língua materna. Então, você vai no lugar e é um zum 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 eterno de várias línguas, e isso pra mim é muito fascinante, porque eu nunca tive contato com isso, então você escuta pessoas de todas dos países falando ao mesmo tempo, e isso é muito legal. Bom, pelo menos eu acho legal, mas enfim, gente, é uma experiência muito legal que eu tô tendo, e ter essa oportunidade de ter essa imersão no idioma inglês tá sendo muito bom. E eu acredito que como meta, se eu conseguir desenvolver o inglês até o final do ano, ou até metade do ano que vem, eu já vou querer me matricular num curso de francês pra tentar aprender o terceiro idioma. Porque, pra quem não sabe, o Canadá ele é um país bilíngue. Isso significa que o idioma oficial é o inglês e o francês. E o caráter bilíngue do Canadá tem origem histórica. Ele iniciou-se no século XVI, quando o Canadá ele foi colonizado pelos franceses. Porém, com uma guerra de 7 anos, os ingleses também passaram a comandar este país. Por essa razão, as pessoas passaram a se comunicar tanto com o inglês, tanto quanto o francês. Por isso que aqui a língua oficial é as duas. Tanto que quando eu e o Samir colocamos as meninas na escola, a gente deu preferência a matricular elas numa escolinha, numa daycare, com imersão ao francês. Porque a gente acha que é muito importante elas aprenderem o francês desde a base, porque o inglês naturalmente vai ser vivido no cotidiano, né? Elas vão aprender no high school e tudo mais. Então, tendo uma base francesa no início, acho que é muito importante para elas terem um idioma como se fosse, não materno, mas um idioma vai parecer soar mais fluente, mais nativo, sabe? Então, a gente achou muito válido colocar isso para as meninas. Já para os meninos já não vai ser tão possível, porque aqui no Canadá, para você matricular uma criança numa escola francesa, tem um limite de idade. Se eu não me engano, até completar 8 anos é possível. A partir de 8 anos já não é possível. Aí seria numa escola totalmente em inglês. Aqui toda casa ou apartamento é construída de madeira, né, e drywall. Ou seja, isso interfere no isolamento térmico.
isso se torna a casa mais quentinha no inverno e mais fresca no verão. Então eu achei isso muito interessante, assim, por mais que eu via muitas casas no sul lá do Brasil construídas de madeira, aqui é tipo, é alto padrão, é outro nível. Você vê assim, as casas e os apartamentos são tipo muito lindos, até pra quem tem uma baixa renda, acaba tendo um espaço muito bonito dentro de casa, porque as construções aqui são muito bem feitas. Outra coisa legal aqui nas casas e nos apartamentos é que se você aluga ou compra um imóvel, sempre ele vai vir, sempre não, vamos dizer, a maioria das vezes ele vai vir com geladeira, fogão, máquina de lavar, máquina de secar roupa no caso, máquina de lavar a louça, às vezes vem com móveis inclusos, já embutidos, vem com closet, né? Então é muito legal essa cultura de já deixar praticamente as coisas prontas, se você vai só precisar comprar um móvel ou outro, um sofá, uma cama, uma televisão. Do resto praticamente já vem com mobília, e eu acho isso muito legal também. E claro, pra gente aqui salvou nossas vidas, porque a gente chega com pouco dinheiro, né? E aí já vem uma casa pré-mobiliada, isso é muito bacana. Mudar de país é um passo que pode ser às vezes muito desafiador, sabe? E por mais que seja desafiador, ele é repleto de oportunidades, se você parar pra pensar. Então, imagine que é crucial lembrar que por mais que a gente planeje muitas coisas, às vezes isso não acontece da forma que a gente planeja, porque a gente esquece, às vezes, de levar esse projeto, esse sonho para Deus. Então, devemos pensar que tudo que a gente for querer fazer na vida, no nosso futuro, em qualquer ocasião, né? Não precisa exatamente imigrar, por exemplo, mas tudo que você for fazer na sua vida, leve seus planos para Deus, sabe? Coloque nas mãos dele, Senhor, é isso que eu quero. Se o Senhor permitir, se for da tua vontade, abençoe teu filho, Pai. E eu acho que isso é muito importante, porque eu não estaria aqui se não fosse por Deus. Eu não estaria vivendo esse momento de experiências diferentes e de oportunidades se não fosse por Deus. Porque eu e o Samir plantamos esse desejo no nosso coração, oramos, entregamos a Deus e a gente planejou cada detalhe. E se você é seguidor do canal, você sabe que por mais que planejamos, a gente teve muitas e muitas derrotas, vou colocar entre aspas, porque na verdade não foram derrotas, foram ensinamentos, né? Foi uma forma que Deus mostrou que é Ele que tá no controle e não a gente. Tanto que meus filhos, né, ficaram no Brasil e eu tive que vir pra cá. Então, ensinamentos, gente. Às vezes a gente acha que tá no controle de tudo e não estamos. Então, o que eu quero deixar pra você como mensagem é: entregue o teu projeto, entregue o teu objetivo nas mãos daquele que sabe o que vai fazer e descansa teu coração. Não tenha ansiedade, não se apavore, não tenha medo. Eu separei um versículo e gostaria de ler. Pois bem sei os planos que estou projetando para vocês, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Medite nesse versículo, entregue teus planos para Deus e creia, porque Ele pode tudo. É o Deus que move montanhas. O que seria um plano, né, de uma imigração, de um novo trabalho, de uma oportunidade, sei lá, qualquer que seja na sua vida. Então é isso, gente. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço. Se você quiser compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito a divulgar ainda mais, pois nosso canal está crescendo dia após dia e seja Deus louvado por isso. Então eu agradeço mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.